pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Boa noite, irmãos. Quando estamos falando de espiritualidade, é bom entender o que significa que estamos falando sobre espiritualidade. Espiritualidade tem a ver com crenças, com comportamento, com atitudes diante da vida, diante do sobrenatural. E eu vou fazer uma breve recapitulação das outras mensagens, mas a de hoje nós queremos refletir sobre como é a espiritualidade da nossa época que é chamada de pós-moderna. É interessante que as ciências humanas, elas dividem a história da humanidade em eras, em idades. Tem a Idade Média, que é também chamada de pré-moderna. Tem a Idade Moderna, que também é chamada apenas de Era Moderna. E tem a época em que nós estamos vivendo agora, que é chamado de Era Pós-Moderna ou Idade Pós-Moderna. E é interessante o que é que rege, o que é que governa as crenças, a fé e o comportamento nessas três últimas eras. E como a nossa época é chamada de pós-moderno, o que é pós vem depois. O que é pré vem antes. Então você nota que a era moderna, ela foi chave na história, porém ela tem aspectos negativos terríveis que acabaram levando para a pós-modernidade. Porque cada era dessa, ela rompe com o modelo de existir, de viver da era anterior, mas não pode romper completamente, porque todas essas eras, elas são cumulativas, ela muda apenas de ênfase. Na era pré-moderna, ou na Idade Média, aquela antes ali até o século XVI, que é chamada de Idade Média, essa época era regida pelo que foi chamado de teocentrismo, onde a religião tinha muita importância, os textos sagrados tinham muita importância. Quando se queria saber alguma coisa sobre qualquer assunto, a igreja era consultada, a religião era consultada. Porém, veio no século XVI o que foi chamado o movimento da Renascença. Renascença do homem. Tirando Deus do centro e colocando o homem. Essa idade que começa com a Renascença no século XVI foi chamada de Idade Moderna, antropocêntrica, com o homem no centro. Ela vai se desenvolvendo até outro movimento chamado de Iluminismo. O Iluminismo é aquela ideia de que a razão, o raciocínio humano é que deve decidir todas as coisas, que o homem não tem de prestar contas a Deus,
não deve se preocupar com o que a Bíblia diz, com o que a religião diz, com o que os livros sagrados dizem. Ele deve se reger somente pela sua razão. E aqui, o auge dessa idade moderna foi o iluminismo, no século XVIII. O iluminismo, ele é tido como o movimento da razão. A razão, o raciocínio, a mente humana é que avalia tudo, que define tudo. A mente humana faz o que antigamente era feito por Deus. Deus é que dizia, em última instância, como a coisa era. Porém, na idade da razão, na chamada idade moderna, o homem é que dava as regras. Só que nós vamos ver que não deu certo esse negócio do homem deixar Deus de lado, deixar a Bíblia, deixar os textos sagrados e se reger só pela sua cabeça. Isso criou um orgulho, uma soberba, começando por um nacionalismo exacerbado. Cada nação se achava mais sabida, mais sábia, mais poderosa que a outra, e tudo isso terminou na conflagração de duas terríveis guerras mundiais. E é exatamente depois dessas duas guerras mundiais que surge o desencanto com a razão. Na época pré-moderna se acreditava nos absolutos da moral, da revelação divina. Na época moderna acreditava-se na razão. Porém, quando chegamos depois das duas guerras mundiais, que foi o homem com seu raciocínio que criou os artefatos militares bélicos de guerra mais destrutivos, que o homem decidiu abrir mão dos absolutos de verdade, da pré-modernidade, decidiu abrir mão da razão. E então, você não pode entender a espiritualidade da pós-modernidade se você não entender a pós-modernidade. Na realidade, a religiosidade, a espiritualidade da época pós-moderna também já foi chamada de uma espiritualidade luciférica, que ela não vem da razão, mas ela vem de uma espiritualidade esotérica mística. Então aí no gráfico eu coloquei que na pós-modernidade, a era, o tempo que nós estamos vivendo, nosso tempo é a época sem razão, ninguém está procurando explicação, sentido de nada, nem sobre verdade, é uma época de relativismo moral, cada um faz o que quer, é uma época de existencialismo, cada um vive simplesmente para a existência imediata, é uma época de niilismo. Niilismo vem da palavra nihil, nada. Então, niilismo é nada vale nada. Nada é tudo e tudo é nada que existe. Veja bem, na época pré-moderna, na era da religião, da Idade Média, havia absolutos. A verdade podia ser encontrada, podia ser conhecida. Não só através da ciência, mas através da revelação divina. Na modernidade dizia-se que Deus não revelava nada para ninguém e que o homem podia, com a sua própria cabeça, descobrir tudo. Porém, na pós-modernidade, eles dizem que o homem não pode conhecer a verdade, nem pela religião, nem pela razão. Então ele tem de desenvolver uma espiritualidade mística, esotérica. É uma espiritualidade do vale tudo. Ela é difusa e confusa, porque eles chamam de espiritualidade qualquer coisa que trate do sobrenatural, do transcendental. Então nessa mensagem nós vamos ver
que embora se viva uma era onde se fala muito de espiritual, de espiritualidade, ninguém quer saber de religião cristã ou religião que tenha doutrinas. Querem apenas religiões que façam você entrar em contato com o mundo sobrenatural. Antes de avançarmos, eu vou convidar o meu colega missionário Gilmar para fazer uma oração por essa mensagem. Ele está passando férias em Fortaleza. Então, nós vamos pedir a ele para vir até a frente e fazer a oração. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelas riquezas da Tua Palavra em nossas vidas, lançadas em nossos corações, para que possamos viver correspondente diariamente aos Seus ensinos retos e à Tua bendita palavra. Que o Senhor use pessoas frágeis como nós, como Teu servo Laé, vasos frágeis e fracos, com poder e grande glória, para a Tua própria glória e para o nosso ensinamento. Possamos sair daqui edificados e preparados para mais uma semana de batalha que vem pela frente. E obviamente sempre, jamais devemos esquecer da Tua eminente volta. E isso será e é uma grande satisfação para nós. Jesus te oramos. Amém. Amém. Então, continuando, nós já passamos pela Teologia da Espiritualidade 1, que fala da tríade da espiritualidade, que a verdadeira espiritualidade ela é composta de 3 elementos: a regeneração, o arrependimento e a transformação. A regeneração é um ato que ocorre uma vez só, quando o Espírito Santo é infundido, entra e transforma uma pessoa e gera nela um espírito novo. Já o arrependimento ou metanoia, ou mudança de mente, isso é contínuo, que leva também a uma metamorfose, ou faz com que a pessoa seja um novo homem. Na segunda mensagem, nós vimos sobre os estágios da espiritualidade. Eu estou fazendo uma breve recapitulação e nesses 6 estágios começa com a busca da pessoa. Ela começa a buscar Deus, foi despertada por Deus a buscar Deus, e então ela finda por descobrir Deus e reconhecer Deus. Evangelicamente nós chamamos que ela se decide por Jesus Cristo. Então, o primeiro estágio, a pessoa faz sua decisão, reconhece Deus, Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O segundo estágio, ela inicia um aprendizado, discipulado, se torna discípula de Jesus, aluna de Jesus, e ela experimenta um pertencimento à igreja, ao reino de Deus. Isso também a leva a uma vida produtiva, a um ministério, a um serviço. Tudo isso tem a ver com aquela tríade, né? Regeneração, a regeneração, a mudança de mente e a mudança de vida. Então, no quarto estágio, onde nós estamos, fala da jornada para dentro, dos exercícios e disciplinas espirituais. Então, nós temos aí busca, descoberta e reconhecimento, aprendizagem, pertencimento, vida produtiva. Então, essa jornada para dentro, através dos exercícios espirituais, onde o crente genuíno, ele cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de acordo com a Epístola de Pedro, segundo Pedro 3:18. Então nós já vimos o primeiro estágio, o segundo, o terceiro, e nós estamos no quarto. E nesse quarto nós temos nos demorado. Nós vimos que essa jornada para dentro, lá dentro há um palco de guerra. Guerra interior entre o novo eu, que a pessoa ganhou quando aceitou Jesus Cristo, e o velho eu e a carne.
Paulo diz que a carne cobiça, luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E se a carne vencer, o resultado é o pior possível para a vida da pessoa. Então, a mensagem 5 vai tratar da porta estreita. Essa espiritualidade, ela só tem um portal, e é um portal estreito. Cristo disse: entrai pela porta estreita. E ele diz: eu sou a porta das ovelhas. 2 vezes, no versículo 7 e no versículo 9. Isso aqui vai ser melhor tratado na mensagem anterior. Mas tem a ver com a mensagem de hoje. Embora a pós-modernidade fala que toda porta leva a Deus, todo caminho leva a Deus, fala de pluralismo, fala de que tudo é válido desde que você faça com boa intenção no coração, não importa se é para Deus, se é para o diabo, se você é sincero, isso está valendo. E na mensagem anterior nós vimos a tragédia daquele pequeno submarino, que tinha aqueles 5 personagens bem apertadinhos aí, e eles desceram para conhecer os destroços do Titanic. Ele mesmo se chamava Titã. O nome da empresa era Ocean Gate. Oceano Gate, porta, é como se ele fosse uma porta para o oceano. Só que se você observa bem, não tem nenhuma porta de saída. E é possível que ele passou 45 minutos descendo. Era a terceira viagem dele. A primeira deu certo, a segunda deu certo, a terceira ele já devia ter sofrido algumas fissuras, alguns rachamentos. E é possível que esses 5 tripulantes começaram a ouvir estalidos. Só que eles estavam presos lá dentro. Você nota, não tem porta nenhuma. Isso é discutido na mensagem anterior, que você vai ver pela internet. O apóstolo Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro. Portanto, Jesus Cristo, ele apresenta uma mensagem exclusiva. Por isso que o cristianismo é odiado. Não há espaço para nenhum mediador, salvador, canalizador, espírito desencarnado, mestre ascendido, que possa trazer o homem à iluminação, à purificação ou à salvação. Cristo deixa bem claro, pelo gráfico, entrar pela porta estreita, porque largue a porta, que é o nascimento físico, que é entrada por um caminho igualmente largo. Passou do caminho que conduz para a perdição, muitos vão por ele. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos vão por ela. Então, a espiritualidade da era pós-moderna. Qual a relação do pós-modernismo e a fé cristã? Primeira coisa que o pós-modernismo diz, lembra da pergunta de Pilatos? Ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Jesus Cristo, naquele momento, não respondeu a ele, mas ele já tinha dito antes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui em João 8, 31 a 32, Cristo diz que é possível conhecer a verdade. Olha que Jesus aqui diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse texto é absolutamente contrário ao espírito da pós-modernidade. Se você perguntar qualquer coisa a um pós-moderno, ele diz: olha, os especialistas divergem, têm opiniões diferentes sobre esse assunto, mas que importa? Essa é a resposta para quase tudo. O que importa? O importante é que eu estou bebendo, comendo. Não interessa o sentido, nem o propósito da vida.
para o pós-moderno não há uma resposta certa. Há a resposta que é conveniente naquele momento. Porque para ele a verdade não existe. Só que Jesus Cristo diz, tem uma verdade que pode ser conhecida e é ela que liberta. Para eles não existe verdade com um V maiúsculo. Uma verdade absoluta, que é verdade sempre. Para eles a verdade é uma verdade com V minúsculo. É uma verdade para cada pessoa. Acha o que você quiser. Então a verdade é algo particular. Que não existe um padrão da verdade. Não existe uma narrativa histórica, uma metanarrativa, uma grande narrativa que explique o universo, nem a história da humanidade. O que nós vemos é que os pós-modernos se acham muito atuais, progressistas, porque os comunistas e esquerdistas são, por excelência, pós-modernos, por um aspecto e não pós-moderno por outro, porque para eles verdade é o que eles impõem a ferro e fogo. Mas é interessante que esse espírito contrário à verdade, esse espírito que já começou com, vamos dizer assim, alguns filósofos modernos, quando eles começaram a exaltar o humanismo. O próprio filósofo Immanuel Kant, ele disse que a humanidade é a base da existência. Que todo ser humano deveria lutar por plena autonomia, por plena liberdade. Esse pessoal aqui é o pai são pais do iluminismo, que diz que cada homem, com sua própria inteligência, com sua própria cabeça, pode decidir a sua vida. Emerson, outro pensador, ele disse que o propósito da vida é melhorar a condição humana, é constante progresso. E que tudo pode ser esclarecido por explicações naturalistas. Por exemplo, o universo surgiu por acaso, de forma natural. Karl Marx diz isso. E que a sociedade, ela não é governada por verdades absolutas. A sociedade é governada por um Estado que, segundo o seu próprio arbítrio, decide o que é melhor para o cidadão. Essa é a ideia de Karl Marx, de que o Estado é Deus, que o Estado é que diz o que é melhor. Só que essa virada é também chamada de uma virada linguística, onde faz com que toda verdade seja desconstruída, toda explicação seja alterada ao belo gosto que a pessoa tem. Tanto que a Xuxa e o Papa Francisco, né, que é um comunista e pós-modernista, querem reescrever a Bíblia, como se pudesse reescrever a verdade. Isso por conta dessa virada linguística, devido ao que é chamado de desconstrucionismo dos textos, das narrativas, da verdade. Ou seja, toda explicação que foi dada no passado, ninguém deve aceitar. Deve se construir usando novas regras linguísticas, palavras, que tudo, não existe fatos, existem narrativas criadas pela linguagem. Então a linguagem é que manda.
Então você nota que os juízes estão fazendo assim. Eles libertam um condenado em várias instâncias e condenam o inocente, como se um criminoso fosse sem nunca ter cometido crime. Os advogados são peritos nessa arte diabólica de desconstruir os fatos, o que realmente aconteceu de fato. Então, eles alteram tudo aquilo e eles querem alterar o texto bíblico. Friedrich Nietzsche, ele disse que nós não podemos conhecer a verdade. Foi ele que disse que Deus estava morto, mas no final quem morreu foi ele. Foi ele que escreveu o livro Além do Bem e do Mal, lá em 1886, próximo do século XX. E Hitler e aqueles que fizeram a guerra mais catastrófica da humanidade, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, eram leitores de Nietzsche que acreditavam que quem tem o poder manda, quem tem a força está além do bem e do mal. Então, por que é que eles querem reescrever a Bíblia? Porque o Senhor Jesus Cristo fala: se vós permanecerdes na minha palavra. Não é uma palavra. A palavra de Cristo não pode ser desconstruída. Essa virada linguística, essa virada nihilista que transforma tudo em nada, não afeta a palavra de Deus. Uma vez que se conheça a verdade de Cristo, e que é o próprio Cristo, a pessoa tem a liberdade dos filhos de Deus. Porém, no nosso tempo atual, tudo é possível. Pegar uma autoridade sincera, honesta, decente, que faz só o bem para o povo, e através dessa virada nihilista, dessa virada linguística, construir todo um arcabouço de crimes inexistentes para tentar destruir essa pessoa, ao passo que pega uma que cometeu todos os crimes e usa de toda uma tramóia, de toda, vamos dizer, uma astúcia, um malabarismo semântico, um malabarismo de significados, onde o que é não é, o que foi não foi, onde o certo é que é o errado, onde o errado é certo, e então você vê o pior criminoso liberto e um herói condenado. É pós-modernidade. Nada pode ser compreendido sem o malabarismo da linguagem, onde existe aí o que é chamado de ambiguidade, ou a incerteza do que significam as palavras. Isso entrou até nas igrejas. Você acabou de ler um texto da Bíblia e você explica o que o texto realmente está dizendo, aí levanta lá um filho do diabo que se diz crente e diz: não, isso é sua interpretação, mas o pastor fulano de tal tem outra interpretação. Só que essa outra interpretação é todo um malabarismo diabólico para dizer o que Cristo disse, ele não disse, para dizer o que Moisés disse, ele não disse, para dizer o que Deus ordenou, não foi ordenado. É a ênfase, não no texto, não na palavra, não na verdade, mas na experiência e achismo, subjetivismo
Subjetismo é o que cada sujeito acha. É a celebração da desordem e do caos. É a aceitação do inclusivismo, do pluralismo, da tolerância ao mal. Tem uma filósofa alemã que ela usa um termo sobre, deixa eu ver se eu lembro o termo que ela usa, banalidade do mal. A propaganda de Hitler, o seu malabarismo semântico, a maneira como ele distorcia o significado de tudo, fez com que as pessoas achassem que tudo que Hitler e os nazistas faziam estava certo. E eles passaram a tolerar o mal em nome do socialismo estatal de Hitler. Porque Hitler era um comunista também, que lutava contra o comunismo russo. Mas ele também tinha o mesmo espírito comunista e socialista de Stalin. Então nós vivemos na época da banalidade do mal, da tolerância ao mal. O foco é em mudar os marcos antigos, é negar a tradição. É interessante as frases que geralmente se usa hoje em dia nesse espírito pós-moderno. Tudo bem, isso é assim para você, é sua verdade, mas não é para mim. Ou então, quem é você para me julgar? Ou como o Misael disse aqui, quem é esse pregador para estar julgando as pessoas, dizendo que tal prática é pecaminosa? No caso, aquele pregador estava falando sobre a condenação de Deus ao homossexualismo, ao sexo entre pessoas do mesmo gênero. Então aquele pastor pode até não ser grande personagem, porém o texto bíblico está lá. E Sodoma e Gomorra está lá submersa no Mar Morto como testemunho do que Deus faz com a sociedade que se corrompe com a degradação da imoralidade. Também a época da pós-modernidade é tida como uma era da perspectiva. Ou cada um interpreta do jeito que quiser. Ou então do sentimento, tudo bem, você está dizendo que é assim. Mas eu, no meu coração, sinto diferente. Devemos nos concentrar no amor, não em doutrina de ódio. Sabe o que é doutrina de ódio? É tudo aquilo que é certo, é correto e que não tolera o mal. Então eles chamam doutrina de ódio. Sabe o que eles chamam de amor? É tolerar a perversidade, a maldade, a falta de vergonha, a falta de pudor, a destruição da família e da sociedade. Então, deixe-me colocar. Então, você nota aqui que na pós-modernidade diz que não tem um padrão de moralidade e de narrativa. Mas olha o que Jesus Cristo disse. E Jesus chamou e disse: quem crê em mim, aqui é um padrão, existe uma narrativa. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, se referindo a Deus. E olha o que Cristo diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Trevas fala de ignorância, fala do oposto da verdade, do que é bom e do que é certo.
Por isso que eles odeiam Jesus Cristo e os cristãos, porque Cristo diz: eu sou a luz que vim ao mundo. E vim ao mundo afrontar as trevas. E ele diz: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, ele diz que eu não o julgo. Porque eu vim naquela primeira instância lá, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então essa palavra vai permanecer verdadeira até o último dia e por toda a eternidade. Há uma unidade através dos absolutos de Deus. Olha que Jesus Cristo disse para seus discípulos: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, não é algo para ser desconstruído, não é algo para cada um sentir no coração o que aquilo pode significar. Não é baseado na minha experiência, eu interpreto assim, não. Cristo disse que a palavra de Deus é um padrão de verdade. Então ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Santificados, ou seja, eles sejam elevados moral e espiritualmente. O verdadeiro progresso, o verdadeiro progressismo, o verdadeiro progressista é aquele que é santificado na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E essa aqui é chamada a oração sacerdotal de Cristo, feita pelos seus discípulos antes dele ir para a cruz. E então ele ora ao Pai e ele diz: e não rogo somente por estes que já tinham se convertido, que estavam seguindo a ele. Então ele diz: mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Só tem um jeito de ter uma fé válida perante Deus: pela palavra da Bíblia, de Deus. Ele diz mais: para que todos sejam um. É possível uma unidade. Como Paulo diz, uma só fé, um só pensamento, um só sentimento, porque existe um padrão, existe um paradigma que não pode ser alterado. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Ou seja, um padrão que unifica a Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e todos aqueles que são salvos por Jesus Cristo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uns anos atrás eu fiz essa exposição aqui, sobre o mundo atual, da Idade Média até a era pós-moderna. Então, o crente que quer permanecer na verdade e tem a palavra de Deus como a verdade, não fica procurando fazer malabarismo hermenêutico, interpretativo, semântico, emocional, falando de um amor furado, um amor que nada mais é do que tolerância ao mal, banalização do mal, como falou Hannah Arendt. Nós só temos uma lente para ver o mundo: a palavra de Deus. Os especialistas humanistas, eles olham para a história secular, baseado na sua razão, baseado na época da pré-modernidade. Eles viam pela ótica da religião, na época moderna, pela lente da mente humana, e na época atual, pelos sentimentos. E nós? Pela Bíblia. Há apenas duas maneiras de se analisar e julgar a história desse mundo: a perspectiva, ou a visada, a olhada humana, ou a perspectiva, ou a visada, ou a olhada
a partir do olhar de Deus. Nosso pensar em cada área baseado exclusivamente em que, Edson? Na Bíblia. Então, um pouco da história do pós-modernismo. O pós-modernismo é a ameaça da imposição de uma completa inversão de valores e do abandono do conceito da verdade absoluta ou de verdade absoluta, fruto da luta pós-modernista para implantar uma era pós-moderna, uma era onde não há verdade, uma era que um dos aspectos é visto na imposição da orientação sexual homossexual. Jesus Cristo disse que Sodoma ia voltar. Um dos sinais da volta de Cristo seria o retorno de Sodoma. Que no final dos tempos, o homossexualismo ia crescer e ia se tornar violento igual a Sodoma e Gomorra. Então, o pós-modernismo é um movimento baseado no espírito de desencanto do homem moderno, com as esperanças de um novo mundo e melhor, trazido pelo conhecimento e pela razão. Então ele joga fora o conhecimento, a verdade e a razão e cai de cabeça na gosma da emoção imoral. Isso é o pós-modernismo. A pós-modernidade é mais que uma filosofia ou movimento. É a tentativa de se criar um mundo e sociedade, que aqui é o mundo que vai receber o anticristo, se criar um mundo e uma sociedade sem absoluto de verdade moral. O único limite para o indivíduo é ele próprio, cada um é a verdade para si próprio e as emoções acima da razão. Nesse gráfico aí você tem uma ideia do que eu estou falando. Antes do século XVI, havia absolutos de verdade. Havia o teocentrismo. Quando se queria saber se uma coisa era boa ou ruim, verdadeira ou não, ainda se ia para a igreja, para os livros sagrados, para a revelação de Deus. Porém, quando chegamos no século XVIII, a partir da Renascença, o homem se afasta de Deus. Declara-se agora um moderno. Declara que o centro de tudo não é Deus, é ele próprio. Então, quando chega na pós-modernidade, nem é Deus, nem é o homem. É o próprio ego, a emoção que dita as regras. Não há razão, não há verdade, há moral, cada um decide o que é bom e certo para si. Só tem a existência, nada vale nada, só vale o que eu sinto, e a espiritualidade vale tudo que você fizer. Nesse outro gráfico aí, para resumir tudo que foi dito, a modernidade tem raiz no século XV, com o invento da imprensa, mais propriamente no início do século XVI, com a Reforma Protestante, em 1517, também com a Revolução Industrial e com a chegada do socialismo ao comunismo. E a era moderna declina com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Pós-modernidade, então, vem com o desencanto depois de 1948. Os jovens se rebelam contra tudo e todos através do movimento hippie. 1989 ocorre a queda do Muro de Berlim. Há um ressurgimento do capitalismo. A revolução sexual torna o sexo algo abusivo. O sexo era praticado de forma quase que animal,
sem restrições, sem bitola, sem parâmetro. O símbolo era Woodstock, um festival de rock, onde era feito numa fazenda com muito espaço e os jovens, ao som do rock, transavam, todos quase que ao mesmo tempo, e começou a chover e eram corpos rolando na lama. Também a revolução tecnológica, onde o homem já não pode crer em si, não pode crer na religião, então ele passa a crer na ciência. Porém, a ciência se mostra também extremamente perigosa. Na era moderna havia um humanismo otimista. O homem vai criar uma sociedade boa. Na era moderna, antes da nossa, havia um anseio de liberdade, de uma utopia social, havia muita confiança na inteligência humana, muita fé no raciocínio, na emancipação do homem, de modo que ele não precisasse de Deus. Mas quando chegamos no pluralismo, tudo isso caiu por terra. A ênfase é no pluralismo. Quanto mais diferença, melhor. Efemeridade. Tudo ocorre ao sabor das emoções, nada está fixo, nem estabelecido. Fragmentações. Eu vi um professor de universidade, inclusive universidade pública federal, dizer em um encontro de alunos, ele dizer no microfone: ainda bem que tem as famílias alternativas, essas famílias destruídas, esses lares destruídos. E ele estava exaltando a fragmentação, a destruição da família. Nós falamos do construcionismo, da relatividade. Tudo está sob suspeita. Tudo, como eu falei, é efêmero, é instantâneo. Tudo é superficial. Tudo é nihil. Nada vale na dica de nada. Resumindo melhor, até o século XVI, na era pré-moderna, Deus era levado em consideração. Era o paradigma. Na era moderna, que tem seu auge no século XVIII com o iluminismo, o homem e sua razão é a medida de todas as coisas. Porém, a partir do século XX, o ego, o eu, é que determina tudo, o egocentrismo. Na época pré-moderna, o dever era levado a sério. Na época moderna não é o dever, é o sucesso. Mesmo que eu não cumpra meu dever, mas se eu atingir o meu sucesso, isso é que é importante. Porém, na pós-modernidade, não é o dever, não é o sucesso, mas é o prazer. Todo esse espírito do anticristo é baseado nos lemas da pós-modernidade, ou da sociedade em franca demolição, ou destruição de todas as verdades e todos os valores. Tudo começou lá no iluminismo, não começou lá, mas se cristalizou lá, na trilogia da Revolução Francesa, que era baseada em liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade para fazer o que quiser, era revolta contra toda autoridade, era anarquia total. Igualdade, ninguém maior do que eu, era desprezo por todas as leis e códigos morais. E fraternidade, falsa fraternidade, nenhuma autoridade, só a satisfação imediata importa. Então, perigos da pós-modernidade, que é a era das fantasias e das fábulas, era das ilusões e realidades virtuais, era do prazer sem culpa e à distância, o prazer virtual. É a era da mídia fantástica, as fábulas da TV e do cinema criam um mundo de fantasia e ilusão, permeado por infidelidade, corrupção, violência,
nudismo, impunidade, fuga, alienação, perdição, etc. Na internet, isso aqui tem uns 15 anos. Os sites são 70% pornográficos. Os corpos são profanados da forma mais aberrante. As revistas e suas fábulas criam um universo de autossatisfação imoral. A mídia das propagandas, o marketing, nessa época se via através dos outdoors e panfletos que criavam fábulas do prazer sem culpa, sem restrição ou moral. Hoje, através da internet e das mídias sociais. Ontem a missionária Val Vanderlene, ela disse que no Instagram só se vê bunda de mulher. Por que elas têm esse desespero, essa apelação de estar provocando os homens? Então, os perigos da pós-modernidade, que é a era de desconstruir ou destruir todos os sistemas absolutos, como a família, a igreja e um governo de direita sério. Não só desconstruir, mas reconstruir a partir de uma visão relativista e pluralista, tanto da verdade quanto da moral. Portanto, a era pós-moderna é uma era de demolição, destruição, desconstrução. Por isso, John Kent Galbraith, no seu documentário A Era das Incertezas, chamou essa era a era onde não se tem certeza de nada. É a demolição da moral eclesiástica, o homossexualismo evangélico, ordenação de pastores, inclusive gays e casamento gays, estão ocorrendo com muita frequência. É a era da espiritualidade cristã, de fato, pós-cristã, que não é cristã, porque é um cristianismo diluído pela cultura, é pragmático. Se está enchendo a igreja, se está enchendo o bolso dos pastores e da denominação, então vale tudo. É o cristianismo engolido pela antropofagia cultural. Isso ocorre quando a cultura mundana engole, uma cultura engole outra. Então, é a era dos valores cristãos, pós-cristãos, baseado na prosperidade material. Era da falta de idoneidade política. Até muitos evangélicos são pegos com a mão na botija roubando. Muitos representantes do povo têm desonrado o mandato, corrompendo-se, tanto que político no mundo, especialmente no Brasil, se tornou sinônimo de corrupto, de desonesto, daquele que se apossa do suor e do sacrifício do povo. Ainda falando dos perigos da pós-modernidade, dessa era pós-moderna, que é chamada também era da globalização. Globalização, ou seja, é tudo junto e misturado. Globalização ou mistura de todos os segmentos políticos, religiosos, educacionais, etc. É a era do pragmatismo. Vale o que funciona no momento. O que vale não é o certo e o justo. Matam a verdade e a justiça. A doutrina e a fé são mortas em muitas igrejas. É a era também da informatização e despersonalização do indivíduo. O indivíduo é coisificado, se torna descartável. O mundo se torna uma aldeia global criada pela internet. Muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Homossexualismo em alta. Sodoma de volta. Turismo sexual, ou seja, sexo fácil. O turismo se tornou sinônimo de sexo fácil. O casamento se transformou descartável pelo divórcio fácil. Por isso também a era do desespero. É a era da demolição da pessoa e da sociedade.
Por isso também é a era dos sem identidade, despersonalizados. É a era dos ninguéms, por isso ninguém é de ninguém. Por isso é a era da vida sem objetivo, do niilismo total, só o aqui e agora. Por isso é a era da destruição da família. A família que é a célula e fundamento da sociedade. E uma vez que se destrói a célula mãe, a célula mata da sociedade, não sobra nada em que se agarrar. É a era do evangelho fast food. Lembra aquelas comidas rápidas? Ninguém quer assistir sermão longo. É a era do outro evangelho, diferente do de Cristo. É a era do evangelho para ser consumido aqui e agora. O céu, se existe, pode esperar. É a era da igreja voltada para o cliente membro. Sim, cliente e não ovelha. É a era da ascensão da igreja do anticristo. A igreja marqueteira e hedonista, que a Bíblia chama de a grande meretriz em Apocalipse 17 e 18. Então essa era do evangelho fast food, voltada para o cliente membro, é a era da ascensão do anticristo. Essa igreja do anticristo, ela prega não o evangelho de Cristo, ela prega o evangelho pós-moderno. Por isso que a sua liturgia, a sua adoração é corporal, é visceral, é irreverente, é com danças, é com palmas, é com rebolado. É a substituição da música sacra por cânticos mantras, tipo os hindus. É a era do show mundano em lugar do culto sacro. É a era de intolerância à pregação e à doutrina. É a era do materialismo hedonista. É a era da autoconfiança em lugar de oração. É a era da aversão à autoridade, porém idolatria do poder. É a era de membresia descompromissada, que hoje é chamada de desigrejados. É a era da confissão positiva, dos que se acham supercrentes. É a era luciférica do misticismo novaerino pagão, onde há amuletos mágicos, sinais, prodígios, curas, revelações, sonhos e profecias que findam por afastar a pessoa de Cristo. Então, por isso, o cristianismo não tem lugar nessa época pós-moderna. O nosso tempo se esgotou, mas preste atenção. Não é porque o nosso mundo diz que tudo isso que está acontecendo aí é progresso, que isso é progresso. Isso aí nunca foi progresso. Deixe-me passar aqui para o final, onde eu tenho nada de novo debaixo do sol. Essa religião da pós-modernidade é a religião de Caim. Em Gênesis 4, de 1 a 5 e de 6 a 11, lá o Caim criou uma religião sem Deus, uma religião sem certo e errado. Olha o que é dito aqui em Gênesis 4, de 1 a 5. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ele concebeu e deu à luz a Caim. Aí aqui diz, no versículo 3, e aconteceu que ao cabo dos dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Criou a religião que em lugar do cordeiro que derrama sangue, ele oferece uma oferta de vegetais. Finalmente ele mata Abel por inveja. E o que é que acontece? O Senhor, porém, disse para Caim, portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. Pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Agora, o principal está nesse versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental
do Éden. Ele saiu da face de Deus. Então ele cria a religião pagã. A espiritualidade da nova era, ou da pós-modernidade, é uma espiritualidade pagã, sem o Deus da Bíblia. É aquela espiritualidade da época dos juízes, onde não havia nenhum padrão. É dito que naquela época, naqueles dias, não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Isso aqui é uma descrição da pós-modernidade. E na época dos pré-diluvianos, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e Jesus Cristo disse que ele vai voltar quando a raça humana estiver desse jeito, e já está. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E nós sabemos como terminou. Deus destruiu o mundo com o dilúvio. Então, você que tem seguido essa série de mensagens, há uma espiritualidade enganosa, há uma espiritualidade que diz que o importante é que você tenha religião, o importante é que você está adorando a Deus, você está cultuando a Deus, o importante é que você é religioso. Deus disse não. Jesus Cristo deixa bem claro. Crê em mim, permanecer nas minhas palavras. Esse sim será salvo. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim será salvo. Vamos orar, ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo que foi apresentado aqui, que venha tocar nos corações. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Boa noite. Feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente